Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o perfeccionismo, se isso é positivo ou negativo, se isso atrapalha ou ajuda. Eu sou perfeccionista, então eu vou aqui relatar um pouco da minha experiência e comentar se eu acho isso positivo ou negativo. Mas antes de começar o assunto do vídeo, uma super novidade para vocês, eu vou reabrir as inscrições do meu curso de filosofia chamado Filosofia 360 Graus. Vou deixar o link aqui nas informações do vídeo para vocês acessarem todas as informações do curso e fica o convite para vocês se inscreverem nesse curso, que é um curso completo de filosofia. As inscrições serão no dia 9 ao 11 da semana que vem, então nós temos aí terça, quarta e quinta para vocês se inscreverem e fica o convite para vocês conhecerem a estrutura do curso e se tornarem meus alunos e aprender filosofia por completo nesse curso, que é um giro completo pela filosofia. Bom, como eu disse no início do vídeo, hoje eu vou falar sobre perfeccionismo e o que isso tem a ver aí com a nossa vida, com a vida de um estudante, porque eu sou um eterno estudante, eu desde que me conheço sempre estudei e continuo estudando, mesmo como professor hoje eu continuo sendo estudante, estudante no sentido formal mesmo, porque eu estou cursando, fazendo outros cursos, eu estou concluindo direito, eu estou na metade de ciências sociais, e eu sou professor, então eu tenho os dois lados aí, né? Eu sou tanto professor como estudante, mas eu sou estudante também no sentido privado, aí, no sentido lato do termo, porque eu vivo estudando para preparar as aulas, para me dedicar a essa vida, né? Essa chamada vida intelectual dedicada aos estudos. E hoje eu quis falar sobre o perfeccionismo porque é algo que eu percebo que muitos estudantes acabam sendo perfeccionistas e eu queria comentar um pouco se isso é positivo ou negativo. Bom, mas vamos começar com o que seria o perfeccionismo, né? O perfeccionismo é aquele que busca a perfeição e ele acha que a perfeição é o único caminho, não existe outro caminho, então tudo tem que ser muito perfeitinho, eu não posso fazer algo mais ou menos bem feito, eu tenho que fazer tudo certinho, como eu tinha me programado, e se tiver qualquer coisa fora aí, eu já não me sinto tão bem assim. Então, é buscar a perfeição e achar que a perfeição é o único caminho possível. Portanto, o perfeccionista é aquele que segue regras rígidas, aquele que segue regras e não abre exceções para essas regras. É incomum o perfeccionista abrir exceções. E abrir exceções é algo assim que dói muito para ele. Né? É um momento assim muito pesado, muito duro. Para a maioria das pessoas, né, ou para as pessoas que não são perfeccionistas, isso de abrir exceções, isso de não ser buscar a perfeição como único caminho é algo banal, é o comum para essas pessoas. Mas por outro lado, para alguém que é perfeccionista e o único caminho é a perfeição, não tem muito espaço aí para pensar em exceções a essa regra que ele se colocou como a única regra possível. Bom, mas vamos lá. Quais são os pontos positivos de alguém ser perfeccionista? Bom, o primeiro ponto que eu coloco aqui é a questão da organização. E alguém, de fato, é alguém muito organizado, é alguém que sabe muito bem da sua rotina, daquilo que ele tem que fazer, do minuto inicial do dia até o último minuto antes de ir para a cama para dormir. Claro que o que eu estou falando aqui é a partir da minha experiência, eu não estou aqui usando a psicologia, por exemplo, como base, eu estou apenas relatando aqui nesse vídeo a minha experiência como alguém que muitas pessoas acabam apontando, né, que eu sou perfeccionista, que eu sou, de certa forma, extremista na organização e na rotina, mas, então, como eu disse, né, muito mais pela minha experiência, não, a minha preocupação aqui não é relatar no sentido mais científico essa questão do perfeccionismo. Então, como eu disse, né, um ponto positivo que eu considero é a questão da organização. Por quê? Porque com organização, com tempo, nós conseguimos atingir qualquer objetivo. Claro, qualquer objetivo dentro das suas condições, tanto as condições naturais como as condições sociais. Mas sim, é possível, mas tem que ter muita organização. Por isso que o segundo elemento que eu coloco aqui como algo positivo de alguém que é perfeccionista, que é alguém muito organizado, é alguém muito dedicado. É alguém que se dedica muito àquilo que ele quer alcançar, para alcançar o seu objetivo. E por isso, como terceiro elemento, também eu coloco aqui a questão da excelência. Normalmente, os alunos, os estudantes perfeccionistas, são estudantes que a única nota possível é a nota máxima.
Então, de maneira assim geral, são alunos sempre nota 10, sempre que buscam o melhor. Então não é um aluno que está preocupado em passar simplesmente com a média e ok, né? Não, é um aluno que tem como objetivo lá ser o melhor naquilo que ele está fazendo. Portanto, ele sempre vai buscar a excelência naquilo que ele está atuando. Claro, pode ser como aluno, estudante, pode ser como profissional também. Alguém que está atuando em determinada área e é perfeccionista é alguém que se dedica muito àquilo. E aqui não estou falando que o perfeccionista é o sujeito inteligente, né? Porque aqui a questão de inteligência remete às múltiplas inteligências, aí o debate é longo, né? Porque há, de fato, né, vários tipos diferentes de inteligência. Mas é alguém que tem lá na mente dele que é isso e dessa forma somente é possível e tem que ser o melhor. Então, nesse sentido aí, eu coloco como pontos positivos de alguém que é perfeccionista. Mas, né, e toda vez que alguém fala mas, vocês sabem que já vem os elementos negativos depois, então agora eu vou falar um pouco dos elementos negativos. Então, mas, apesar desses 3 pontos que eu destaquei como pontos positivos, organização, dedicação e excelência, destaco agora alguns pontos negativos que podem prejudicar alguém que é perfeccionista. Primeiro ponto que eu coloco aqui é que isso, né, este estilo de vida pode não ser muito saudável. Quando isso se torna uma obsessão. Quando é algo extremista. Então, quando alguém tem como obsessão aquilo e faz de tudo para alcançar aquele seu objetivo no trabalho, nos estudos, em qualquer coisa, né? Isso pode ser negativo porque pode, inclusive, ser um tipo de doença, né? E aí, como eu falei, eu não vou entrar no debate da psicologia porque eu não sou da área, falaria besteira aqui, né? Mas tem toda uma questão que remete aí à questão da psicologia e outras áreas que acabam tratando desse assunto. Assim, de forma geral, assim como alguém que está apenas olhando esse assunto como alguém que se considera também perfeccionista, no sentido de buscar sempre excelência, no sentido de não ter muito espaço para exceções, porque inclusive se sente mal, eu me sinto muito mal quando eu não consigo estudar X horas por dia, naquele dia que eu tinha me programado para estudar essas horas. Eu me sinto mal, por exemplo, quando eu estou de férias ou estou num domingo que eu não estou estudando, que eu não estou fazendo alguma coisa, né? Coisas que acredito que sejam características de alguém talvez extremista, não sei, pode ser que sim, né? Mas isso é negativo. Isso pode não ser saudável. Então tem que tomar esse cuidado para não ter um tipo de vida não saudável apenas porque o teu estilo de vida é esse, né? Extremado e etc. Outro ponto negativo que eu coloco aqui é a questão da frustração. Alguém perfeccionista é alguém que acaba se frustrando muito, né? Porque é alguém que a questão da ansiedade, inclusive a questão da depressão, né, pode entrar aqui no jogo, né? Mas é alguém que busca sempre o melhor. E o melhor nem sempre é possível. Eu diria que o melhor é o mais difícil de ser alcançado, né? Logo, é alguém que sofre muito. Por quê? Porque só aceita 10. No momento que tira 9,5, não está feliz, porque só aceita 10. Se eu, por exemplo, aceitasse ir bem, 9,5, dependendo do tipo de avaliação, é uma nota boa. 8 poderia ser uma nota boa se for uma avaliação super difícil, mas alguém que tem como meta apenas um 10 pode sofrer com isso. Então é alguém que dá para falar aqui, né, alguém que tem um objetivo lá bem no alto e esse objetivo é difícil de ser alcançado, porque a maioria não alcança esse objetivo, mas esse sujeito só aceita isso. E quando ele não atinge isso, acaba sofrendo mais, né? Então esse é um ponto também negativo que dá para destacar aqui. Bom, então são pessoas, dá para concluir, né, que jamais aceitariam um meio termo, né? É alguém que sempre aceita o melhor possível, não o pior, o melhor, e não aceita o meio termo. Talvez aqui essa falta dessa prudência, dessa moderação, dessa sabedoria prática que Aristóteles fala a partir da frônesis, a partir do meio termo, nem excesso, nem falta, não faz parte aí da vida de alguém que é perfeccionista. Alguém que não aceitaria a tese do meio termo, né? Nem 8, nem 80, mas gostaria sempre do 80, sempre do melhor naquilo que ele faz. Então esse é também um elemento negativo, né? De não aceitar algo que é saudável, algo que é
realista, algo que é totalmente fácil de ser alcançado e alguém que poderia ter uma vida boa, aceitando o meio termo. Não, é alguém que só quer o melhor mesmo, né? Por isso também é alguém que segue essa linha, né, de certa forma obsessiva, extremista, que eu já estou nesse lado mais negativo de alguém que é perfeccionista, é alguém que acaba estagnando muito na vida. E aqui eu trago um exemplo de um conhecido meu, né? Não vou citar o nome, mas é alguém muito querido e é uma pessoa aí já com certa idade, passou a vida se dedicando aos estudos, se dedicando a uma área e era totalmente perfeccionista. O que ele fez? Ele não publicou basicamente absolutamente nada naquilo que ele produziu. Então ele passou uns 40 anos, cerca de 50 anos pesquisando um assunto. Ele era considerado, essa pessoa ainda é considerada uma das melhores na área dela, dentro da filosofia, mas é alguém com pouquíssimos textos, pouquíssimos artigos e 100 livros. Então é alguém que tem muito material guardado, que poderia publicar excelentes livros. Muitos outros pesquisadores falaram isso, mas ele é totalmente obsessivo, né? Ele é algo totalmente buscando a excelência e para ele nunca atinge essa excelência. Então é alguém que não produz, simplesmente porque não quer produzir aquilo que para ele não é excelente, mas que para a maioria é excelente, né? Então esse é um elemento negativo, de estagnar, né? No momento que eu sou perfeccionista, por exemplo, aqui agora usando um exemplo aqui bem do dia a dia meu mesmo, é alguém que não faria um vídeo, como estou fazendo agora, sem que ele esteja perfeito, do início ao fim. Bom, se eu só aceito os meus vídeos que eu publico aqui no YouTube, que estão perfeitos, bom, a maioria dos vídeos que estão publicados aqui eu não publicaria, porque eu sempre vou encontrar algum probleminha, que eu poderia ter falado outra palavra, feito de outra forma, gravado de outra maneira. E essa excelência, essa busca do 100%, né, que eu gostaria de alcançar, é algo que de fato é afastado da minha realidade. Ou por causa do tempo, ou eu não teria tempo para fazer isso, porque eu talvez levaria um dia, todo o dia para conseguir gravar um vídeo que eu considerasse perfeito, ou simplesmente porque de fato eu não tenho como alcançar, porque eu sempre vou ter uma crítica em relação a ele. Então, no início do vídeo eu comentei, né? Eu sou perfeccionista. Em qual sentido? Um sentido saudável. Por quê? Porque eu sempre busco, por meio da organização, por meio da dedicação, a excelência. Então eu sempre busco fazer de forma excelente aquilo que eu estou fazendo. Mas eu aceito, né, esse espaço aí de erro. Eu aceito essa margem de não alcançar o meu 100%, porque eu sei que esse 100% é algo assim pouco alcançado no dia a dia, em várias áreas, né? No estudo, no trabalho, etc. Então eu sempre tenho esse cuidado, né, para sempre olhar assim para a frônesis aristotélica, para o meio termo e me inspirar um pouco em Aristóteles e saber que viver é viver com uma sabedoria prática e viver com a sabedoria prática também é, de certa forma, abraçar um pouco a ideia da prudência, da moderação, no sentido aqui do meio termo aristotélico, em relação às tuas atividades diárias. Bom, para finalizar, eu queria então deixar algumas dicas aí que eu acabo aplicando no meu dia a dia. A primeira dica é fazer sempre. Porque no momento que nós buscamos apenas a excelência, a gente acaba não fazendo as coisas. E a gente acaba estagnando mesmo. A gente acaba não produzindo, a gente acaba não fazendo aquilo que a gente poderia fazer no nosso dia a dia, a partir das nossas condições, e olhando para a excelência, olhando apenas para o 10 sobre 10, para o 100%, a gente acaba parado, basicamente. Então, sim, tem que fazer, sempre. Produz sempre, porque isso é importante. Por exemplo, aqui nos estudos, no trabalho, etc. A próxima dica pode ir com calma, porque a questão da pressa acaba atrapalhando bastante. Muitas vezes a gente acaba assumindo um ideal de multitarefas e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ou fazendo com pressa para conseguir fazer várias coisas. Eu acho que tu tem que fazer sempre sim, como eu disse anteriormente, mas tu tem que fazer sempre muito bem, a partir das suas condições.
Não é necessário a excelência, mas sim buscar a excelência. Então é um pouco daquilo, né? A excelência está lá, enquanto uma ilha. E eu, num barquinho, tenho que sempre tentar me aproximar da excelência. Mas mesmo sabendo que eu nunca vou alcançar a ilha, que é a excelência, eu busco ela. Eu busco. Então pode ser com calma. Eu não preciso ler um livro por semana se eu sei que eu não vou conseguir aprender aquilo que está na obra. Então eu posso ler um livro durante 1 mês, 2 meses, se esse tempo é importante para que eu possa aprender aquilo que está na obra. Então, fazer sempre, fazer lento, com calma, para fazer bem feito e um passo por vez, né? Não dá para pular aí etapas, porque se tu está na etapa 2 e tu quer pular para a etapa 10 sem as etapas 3 a 9, tu acaba tendo que voltar sempre para o início, porque tem sempre que refazer esse caminho, porque tu não deu o passo a passo. Então tu tá aprendendo qualquer coisa, é o passo a passo. Tu tá fazendo qualquer coisa para se tornar excelente, para buscar, sei lá, essa imagem da ilha que eu acabei de citar, né, que é a excelência, é o passo a passo, é a remada para atingir, pelo menos, ou nos aproximar disso que nós consideramos importante e excelente a partir das nossas condições. E aquilo um pouco por dia. Não adianta, eu quero fazer tudo hoje, então eu vou passar 10 horas hoje estudando e tal, ou atuando, ou treinando algum instrumento, ou fazendo alguma coisa. E nos próximos 13 dias não faço nada. Eu acho que tem que dividir um pouco por dia. Se tu conseguir jogar aí 40 minutos, 30 minutos, 1 hora por dia num assunto, numa atividade, em qualquer tópico aí que tu quer melhorar e quer produzir, etc., tu vai conseguir. E o 30 minutos por dia, tu consegue encaixar. E 30 minutos por dia, tu joga isso num ano. É muita coisa. Tu joga isso em 2 anos, é muita coisa. Então tu consegue sim se tornar excelente em muitas coisas durante a vida. O que atrapalha muita gente é que a gente acaba buscando sempre a rapidez. Não, tá demorando, então não, eu já vou passar para outro porque isso aqui é muito demorado e não vou conseguir, etc. Não, eu acho que tu tem que ter certos objetivos, tu tem que organizar para atingir esses objetivos e suor, e atividade, e trabalho. A base de tudo é a questão do suor, do trabalho. Claro que tem a questão de já nascer, de certa forma, com uma habilidade, mas basicamente o que gera, né, os grandes entendedores de diversos assuntos é a garra, é o suor, é o trabalho. Bom, pessoal, então esse foi o tema do vídeo. Comentem aqui nos comentários o que vocês acharam disso, qual a posição de vocês. Como eu disse lá no início, é um assunto que eu quis apresentar apenas com a minha experiência e não com uma base científica para tratar sobre esse assunto, que é super importante. Também, para conhecer a estrutura do curso e para se inscrever, é só acessar o link que está aqui na descrição. Fica o convite para vocês conhecerem aí as inscrições. Então, como eu disse, são na semana que vem, são do dia 9 ao dia 11 de novembro, na semana que vem. Acessem aqui para saber todas as informações do curso e aprender filosofia por completo e se tornar meu aluno. Forte abraço e até o próximo vídeo.